Bom, hoje a conversa é com o Bruno Rolo, Bruno Teixeira Rolo, não é, Bruno? Exato, meu nome é Bruno Teixeira Rolo, um prazer falar com você, Cobre. Muito obrigado. E para quem não te conhece, você hoje é o... Bruno Trollo nas redes sociais, Bruno Teixeira, sou fotógrafo do Corinthians, né, contratado, freelancer. E hoje eu fotografo a torcida na Arena Corinthians, nos jogos masculino, e fotógrafo do time feminino de futebol. Perfeito. Primeiro vamos começar do começo. Conta um pouco pra gente da sua história, onde você nasceu. Você nasceu aqui em São Paulo, em que bairro, onde você cresceu? Sim, eu sou paulista, nasci no bairro de Indianópolis, mas cresci com os meus pais lá no Campo Limpo, Zona Sul. Eu fui uma criança sempre assim curiosa por conhecimento. Meus pais vêm eles lecionam. Meu pai é instrutor de aeronaves, instrutor técnico de aeronaves, e minha mãe é professora de educação artística. Então até recentemente estava com a minha mãe, né, conversando um pouco sobre artes, e ela me influenciou bastante na minha infância com livros de artes, obras de arte. E eu sempre fui uma criança assim muito curiosa e muito inquieta assim em termos de conhecimento. Você acha que veio daí o gosto pela fotografia, ou o gosto pela fotografia só veio posteriormente, já adolescente, enfim, quase para vida adulta? Acho que o gosto pela fotografia ela veio um pouco mais tarde, né? Eu cresci na década de 80 e 90, então a fotografia naquela época era analógica, era aquela fotografia mais familiar, em que todo mundo tinha uma câmera Olympus 35, tinha aqueles filmes, né, da Kodak que revelavam. Então a fotografia ela veio como uma parte assim da despertar de inclusão familiar. Hoje, que eu acho que hoje em dia a gente vê pouco, né? Hoje que às vezes quando eu tenho a oportunidade de imprimir uma foto, integrar um quadro para uma pessoa, o impacto hoje em dia da fotografia impressa é tão grande que ela me remete na época assim quando eu via os álbuns familiares. Mas eu acho que a fotografia ela despertou mesmo na época da adolescência. Foi quando a fotografia digital começou a aparecer, começou a ter algumas câmeras já digitais, que me deu mais liberdade para fotografar, né? Ainda é uma atividade muito cara, né, no Brasil, né? Você chegou a fazer algum curso quando você... Como é que você começou a tirar fotos? Foi algo assim como alguém que gosta de tirar fotos, mas tira por hobby, até virar basicamente a sua profissão hoje? Como é que se deu esse início? Na verdade foi quando eu sempre fui avesso às redes sociais, eu nunca gostei, assim, a minha esposa tinha Facebook, eu entrava pelo Facebook dela e eu não gostava. E aí eu fiz uma viagem já um pouco mais anteriormente, durante a faculdade eu fiz uma viagem, que eu fiz um intercâmbio, e lá eu levei uma câmera digital, pedi para minha mãe me ajudar, ela comprou uma câmera digital, e lá eu tirava algumas fotos. Eu lembro que aquelas câmeras, na época se comprava câmera por megapixel, lembra? Eu tinha uma de 3.5 megapixel. Hoje em dia nem é mais assim que se categoriza as câmeras, né? E eu lembro que eu tirava bastante foto de lá, e eu sempre tentei experimentar ângulos. Acho que pela minha baixa estatura, né? Eu sempre tentei experimentar ângulos assim que mais ou menos trazia um pouco do meu olhar. Eu sempre fui baixinho, então eu via o mundo um pouco de baixo para cima. Então eu sempre tentei experimentar ângulos que dessem mais essa imersão sobre alguns elementos que eu queria fotografar. E aí ficou um hiato assim que eu não fotografei durante um tempo, não postava em redes sociais, até o primeiro dia que eu entrei na Arena Corinthians. Eu já frequentava a construção da Arena Corinthians mais como um torcedor curioso, né? Às vezes eu andava de bicicleta, ia até lá. Mas quando entrei pela Arena Corinthians pela primeira vez, eu vi aquele telão provisório da Copa do Mundo, dando bem-vindo. Eu falei, putz, eu tô me sentindo bem-vindo nesse local. E aí foi ali mesmo dentro do estádio, dentro da arena, que eu baixei o Instagram e postei a primeira foto no Instagram. E de lá... Mas a foto do telão? Foto do telão, bem-vindo. Então, depois se alguém tiver curiosidade de rolar as mais de 5.500 fotos que eu tenho lá, vocês vão ver que a primeira foto é no telão, bem-vindo na arena. Que jogo? Corinthians e Botafogo, 2014. 2014. E você virou corintiano por influência de alguém? Porque você não é só fotógrafo do Corinthians, você também é torcedor. A gente vai falar mais sobre essa relação daqui a pouquinho. Então, como é que você se tornou corintiano? É algo que influência do pai, da família, ou algo da rua, ou de você mesmo? Meus pais, assim, eles nunca foram grandes aficionados por futebol, né? Meu pai, ele sempre gostou de outra área, gostou talvez mais de música do que de esporte.
E eu fui muito influenciado por um tio, por um padrinho, meu tio Ari, uma pessoa que eu tenho um carinho tremendo, não só por ter me contaminado com esse vírus do corintiano, mas também com uma pessoa que me ensinou muitas coisas sobre Corinthians, né? E eu passava as férias, então a gente passava Natal, Ano Novo, todo mundo junto, e nessas semanas, às vezes entre o Natal e o Ano Novo, eu passava as férias na casa dos meus padrinhos, né? Minha madrinha e meu padrinho. E ele é um corintiano fanático, junto com a tia dele frequentavam o Parque São Jorge, iam nos jogos. Então eu lembro que ali foi que ele me contaminou e ele que me presenteou. Na minha infância, então eu acredito que na 88, 89, antes do Campeonato 90, Brasileiro, antes do Campeonato 90, exatamente, porque eu não lembro muito bem como que foi os títulos, acho que eu tinha 6 anos na época, mas eu lembro da festa, assim, acho que o São Paulo inteiro ficou em festa por causa do título brasileiro de 90, né? E eu lembro que eu já tinha uma camiseta dessa época já, que ele já tinha me presenteado. Quantos anos você tinha? Acho que 6 anos. 6 anos. E aí depois você começou a frequentar na adolescência também? Continuou indo para os jogos? Já na adolescência eu não tinha assim, muita oportunidade de ir nos jogos. Eu ia no Parque São Jorge junto com meu tio, fui umas 2 vezes, mas eu não tinha um hábito, talvez por uma questão de não ter muita... No Pacaembu eu fui uma vez, na adolescência com o meu tio, mas não teve jogos. Eu lembro que a gente só passou ali na Charles Miller, eu lembro de ter entrado dentro, no Parque São Jorge também, mas eu nunca tinha frequentado os jogos. Mas por uma questão até, acho que de influência dentro de casa, não tinha esse hábito, né? E eu acho que estádio é muito de hábito, né? Acho que eu dou muito valor hoje em dia às pessoas que levam colegas ou filhos no estádio, porque frequentar estádio é hábito, e esse hábito vem das pessoas que estão próximas da gente, né? Então eu não tinha. E aí na adolescência foi que eu comecei a ir em jogos no Morumbi, os jogos no Pacaembu, com amigos, com cunhado e tudo mais. E aí na Arena Corinthians realmente eu tive a oportunidade, já tinha mais uma independência financeira, já tinha a oportunidade de ir em mais jogos, tem mais acessibilidade, a minha profissão na época já possibilitava ter um tempo um pouco mais livre, e aí de lá pra cá são pelo menos 98% de aproveitamento dentro de casa, hein? Conta agora um pouquinho, como é que você é formado em algum curso, faculdade? Tem a ver com fotografia ou não? Não tem nada a ver. Então eu me formei em comércio exterior, fiz pós-graduação em gestão de projetos e me formei em mestrado em gestão de esporte. E foi através desse mestrado em gestão de esporte que eu tive a oportunidade de identificar como que o torcedor se relaciona com o seu clube, como que é esse grau de fanatismo. E através da fotografia eu consegui trazer para dentro do meu trabalho junto do clube, que são trabalhar alguns elementos de fanatismo dentro da imagem do esporte, né, que são fetichismo, egocentrismo e narcisismo. Então eu trabalho esses 3 elementos para trazer o máximo do fanatismo, o máximo da imersão do torcedor dentro da fotografia. Ou seja, o que você aprendeu fazendo a gestão esportiva, o curso, você conseguiu, de certa forma, contaminar o seu trabalho como fotógrafo, ou te inspirou? Exatamente, ele me trouxe assim, muitos insights para como trabalhar a imagem do torcedor para dentro daquele trabalho que eu faço junto com o Corinthians, para que a gente tire exatamente a nossa imagem, né, de corintiano maloqueiro sofredor, que acho que é o que me doutrina todas as vezes que eu vou fazer os jogos. Eu tento sempre tentar retratar essa imagem visceral do torcedor, né, de como a gente é uma torcida diferenciada. Então o curso eu ter me formado mestre em gestão de esporte me ajudou tanto a compreender determinados comportamentos do torcedor, como também conseguir extrair a melhor forma de representar em fotografia. Vamos falar agora sobre o seu desenvolvimento como fotógrafo. Você começou como um hobby, você bem disse, depois abriu um Instagram. Como é que foi a sua evolução em termos de câmera, de equipamento? Até você, enfim, ter um equipamento que te satisfaz, ou você pode conseguir tirar tudo que você pensa na sua cabeça na hora de tirar uma fotografia? Foi muito prazeroso assim contar essa passagem, né? Eu comecei fotografando com um celular normal, dos mais simples possíveis. E eu lembro que eu voltava assim, saia dos jogos e buscava... Na arquibancada. Na arquibancada. Eu sempre assistia ali na leste inferior,
Para quem conhece a arena, ela fica ali é o setor 421, é aquela que fica onde tem os mosaicos, onde tem o bandeirão, aquele setor ali inferior. E eu sempre voltava para casa assim querendo aprender um pouco mais como que eu tirar a melhor fotografia com o celular. E aí as coisas foram evoluindo. Chegou em 2015, eu tive a oportunidade de comprar uma câmera compacta, uma Cybershot, uma bem compacta assim. Comecei a fotografar com um pouco mais de zoom. Aí eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre alguns elementos básicos da fotografia, como ISO, velocidade, abertura. E aí eu comprei uma câmera super zoom, que como eu ficava posicionado de uma maneira estática, assistindo jogos, eu não circulava na época, não tinha essa mobilidade, o zoom para mim era uma coisa importante, para conseguir trazer essa imersão que eu sempre desejei na fotografia, né? E aí foi exatamente nesse período em que o Corinthians me chamou para trabalhar. Eu tinha uma super zoom com uma resolução péssima, qualidade péssima e até mesmo um conhecimento muito inferior. E aí o Corinthians me chamou para trabalhar. Eu falei, poxa, mas ser fotógrafo, vou fotografar com... não sei fotografia. E aí eu lembro que o André Stepan, que hoje ele é gerente de conteúdo lá no Corinthians, ele falou, calma que a gente vai tanto desenvolver o seu trabalho, como vai desenvolver as suas habilidades. Só ter calma. Então ali eu fui ganhando confiança e como eu sempre gostei de estudar, sempre fui uma criança inquieta pelo conhecimento, eu comecei a exatamente buscar um conhecimento mais técnico da fotografia. E aí tive a oportunidade de comprar uma câmera já um pouquinho melhor, uma 70D, uma Canon 70D, uma lente escura ainda, nossa, dava um trabalho para tirar algumas fotos ali de noite, mas aos poucos o Corinthians foi me dando continuidade no trabalho, aí eu fui evoluindo. Hoje em dia eu tenho 2 equipamentos profissionais, né? E eu tento sempre aprimorar minha técnica enquanto a observação de luz, ângulo, fotometria, recorte das fotos, né, composição. Então foi um processo muito gradual ao longo desses 4 anos, em que eu ainda estou em constante evolução. Até o primeiro momento em que você pisou na arena e tirou a primeira foto até o Corinthians chamá-lo, quanto tempo foi? 2 anos. 2 anos. Eu fui postando nas minhas redes sociais próprias, né? E eu lembro que quando o Corinthians me chamou, eu estava com mais ou menos uns 5 mil seguidores no Instagram, né? Mas eu já tinha fotos que representavam bastante essa minha identidade e algo que o Corinthians mesmo sentiu, né, que precisava, que era um trabalho focado no maior patrimônio do clube, que é a torcida. Existe alguma foto em específico que você acha que chamou a atenção do Corinthians, das pessoas que trabalham com isso no Corinthians, ou foi o conjunto da obra? Sim, teve uma foto marcante, foi em 2016, a gente disputou a final da Copinha, da Copa São Paulo lá no Pacaembu contra o Flamengo. E saindo daquela, a gente acabou sendo vice-campeão, e saindo do Pacaembu, estava iminente a chuva, estava muito próximo de chover, e eu tirei uma foto do Pacaembu com uma nuvem muito negra em cima, né? E eu postei no antigo aplicativo que o Corinthians tinha, chamado Viber. Eu acabei entrando nesse aplicativo por conselho do Luiz Butti, hoje ele é anfitrião lá da Arena Corinthians, e eu postei essa foto, e o André Stepan falou, nossa, mas de onde é essa foto, né? Quem tirou? Eu falei, não, fui eu, me chamou no particular, e aí de lá pra cá eu percebi que o André Stepan começou a observar um pouco mais meu trabalho de perto. Então foi a partir de uma eliminação, né, numa perda de um título pro Flamengo numa Copa São Paulo, que eu acho que ali foi um divisor de águas para mim dentro do clube. Muito bem, e a partir de então, quando você começou oficialmente a trabalhar para o Corinthians, o que mudou na sua logística, na sua forma de trabalhar nas arquibancadas? Mudou completamente, né? Eu era um torcedor... Na verdade, assim, de alguns aspectos, lógico, tenho um orgulho tremendo de fazer esse trabalho, melhorou sim, mas tem algumas coisas que eu acabei abrindo mão. Então, o lado do torcedor, de chegar, de ter aquela resenha com os amigos, de comer um pernil ali antes, hoje não tem mais, né? Não consigo mais. Às vezes, quando eu tenho a oportunidade de reencontrar alguns amigos que são realmente os melhores presentes que o Corinthians me deu, foram as pessoas que elas me apresentaram,
eu converso, paro, mas eu tô sempre com alguma pauta para trabalhar. Então essa parte de torcedor, ela foi deixada um pouco de lado. Então eu falo assim que eu tenho mais de 100 jogos cobrindo pelo Corinthians, mas muitos gols importantes eu não vi ao vivo. Eu senti a emoção, eu registrei a emoção do torcedor, mas eu não vi os lances, porque eu sempre estava virado para a torcida ou às vezes circulando na arena. Mas em contrapartida eu vivi experiências assim que é como eu escrevi num trabalho aqui no livro da Arena Corinthians. É um sonho que eu vivo, um sonho que eu nunca sonhei. Eu nunca imaginei sonhar o que eu vivo hoje em dia, que é registrar o maior patrimônio do clube, a torcida que eu vim, né? Eu venho da torcida do Corinthians, eu tenho um carinho tremendo, eu recebo um carinho tremendo da torcida do Corinthians, e a gente devolve imagens assim que realmente resgatam a nossa grandeza na arquibancada. Então, ter registrado 3 títulos do Corinthians dentro da Arena Corinthians é algo que não tem preço assim que se pague. São experiências que a gente vive que não tem como assim explicar a grandeza, né? Hoje em dia eu também faço trabalho junto ao futebol feminino, tá em contato com esse projeto tão grandioso, num momento tão importante da inclusão da mulher na sociedade, do fortalecimento da imagem da mulher como mulher na sociedade. É algo que assim é um privilégio tremendo poder fazer parte disso, além de tudo. Já que você citou, vamos destacar esse lado e depois a gente volta. Como funciona o trabalho com o futebol feminino? Qual que é o seu principal objetivo, o principal objetivo do clube com relação ao futebol feminino? De que forma o seu trabalho ajuda a fortalecer o futebol feminino? Não só do Corinthians, né, mas como um todo. A modalidade de um modo geral. Lá em meados de 2016, quando eu comecei a trabalhar com o departamento de comunicação do clube, eu sempre falei para eles que na época, né, tinha uma parceria com o Audax, era Audax Corinthians. Eu falei que algumas modalidades estavam assim pouco sendo observadas pelo clube. O futebol feminino era uma delas. Então eu sempre sugeri, falei, olha, vamos cobrir algumas partidas, não precisa, né? Eu também tenho muito receio de excesso de conteúdo, acho que excesso de conteúdo também não é o caso. Vamos cobrir alguns jogos, a gente cobriu alguns jogos lá em Barueri, a gente jogava na Arena Barueri, e lá começou a minha relação com o futebol feminino. Eu já gostava um pouco do futebol feminino, eu conheci a delegação que hoje está no Corinthians, do professor Arthur Elias, no Centro Olímpico, nos trabalhos que eu fiz no mestrado e afins. E eu sempre achei que ali o futebol feminino do Corinthians, essa imagem, né, do que o Corinthians tem da inclusão é muito forte. E nada mais do que você trabalhar a inclusão do que trabalhar a mulher. Então eu já registrava muita mulher na arquibancada e ter essa proximidade com o futebol feminino me deu um grande prazer. E aí, ano passado, a gente começou a ter um projeto próprio, né? O futebol feminino agora é 100% desenvolvido dentro do clube, em trabalho junto com a comunicação, com o marketing, com a diretoria do próprio futebol feminino. A gente registrou boa parte da campanha. Então a gente conseguiu levar esse trabalho para ESPN, para que ela tivesse fotos mais profissionais da ESPN, junto à Federação Paulista, junto à CBF, junto até mesmo das redes sociais das atletas, que a imagem das atletas hoje elas estão trabalhadas de uma maneira um pouco melhor, e até mesmo dentro da parte de comunicação do clube, né? Então é um trabalho que eu sinto que ele precisa ser continuamente trabalhado. A gente está vendo com um projeto de futebol de base, sub-17, dentro do Corinthians, também precisa ser trabalhado. E eu sempre aprendi com o pessoal lá da galera de conteúdo. Gerando conteúdo, a gente gera notícia. Gerando notícia, a gente gera interesse do torcedor. Então eu sinto que é um trabalho que o propósito real é enaltecer a grandeza do trabalho que o clube está fazendo, mas também entregar para o torcedor a oportunidade dele ver que o futebol feminino está em altíssimo nível. É um trabalho... não só porque é do Corinthians, mas tem outros também que estão sendo muito bem trabalhados em termos de fotografia. O Santos faz um trabalho já até um pouco mais longo de fotografia da Sereias da Vila, que eu sinto que precisa ser trabalhado, que certamente é uma modalidade que tem uma grande oportunidade de ser um expoente aí no Brasil. O que eu achei mais legal é que você, ao falar sobre o trabalho,
você não se limita à parte de fotografia, né? Você pensa no contexto, de que forma a fotografia vai melhorar o clube como um todo, né? Ou influenciar a própria relação do clube com o torcedor. Então você não fica limitado à imagem ou a tentar registrar um momento, né? Você já pensa no macro. Exato, talvez assim, por talvez vir de outras áreas, né? Eu trabalhei durante um bom tempo na iniciativa privada em outras áreas de gestão. Eu entendo que um produto ele pode você se remeter a outros tipos de engajamento. E eu acho que também quando eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, eu vi que o comportamento de consumo do torcedor ele é muito baseado naquilo que o clube apresenta para ele. Então, se o clube ele apresenta determinadas coisas, o reestímulo do consumo ele vem. Né? Ele vem baseado em como você se comporta. Então, eu sinto que o clube ele se comunica muito bem com o torcedor e acho que a fotografia ela também vende muito do interesse pela modalidade. E assim a gente vem trabalhando. Eu acho que eu já venho trabalhando já com a gerente de futebol, a Camila, para a gente talvez começar a trabalhar a modalidade de uma forma um pouco mais específica, inclusive desenvolvendo alguns tipos de produto, né, que talvez possam auxiliar inclusive ainda nessa melhoria do consumo pela modalidade. Perfeito. Voltando agora à parte do fotógrafo. Você já falou que não lamenta o fato de não poder torcer como antes, porque, claro, você está trabalhando durante o jogo, enfim, os jogos em que você está atuando. Agora, como fotógrafo, como não ser repetitivo? Porque, basicamente, o ambiente é igual de uma partida para outra. Como é que você tem essa preocupação de não ser repetitivo? Isso acaba acontecendo naturalmente? É uma coisa que eu cobro bastante, é difícil. E eu cobro bastante a galera de comunicação para eles me pautarem para que assim a gente não produza mais do mesmo, né? Acho que apesar da gente ter 100 e poucos jogos, mais de, se não me engano, 4 milhões de torcedores ao longo desses anos, alguns momentos, por incrível que pareça, são até quase que um roteiro, né? Assim, obedece até um determinado roteiro, né? E a maneira como eu vejo, assim, que eu consigo diversificar um pouco do trabalho de conteúdo trabalhar um pouco mais equipamentos, né? Então, trocar mais de lentes em determinadas situações, trabalhar a luz com outras perspectivas, né? Deixar que a luz trabalhe sobre outro ângulo da sua composição, trabalhar velocidades na fotografia, né? Então, para quem conhece um pouco de fotografia, então velocidades baixas vai produzir mais arrasto na foto, você vai registrar a foto com mais arrasto. As velocidades mais altas vão congelar um pouco mais a imagem. Então eu tento trabalhar um pouco alguns desses elementos da fotografia e variar equipamento. E eu tenho o privilégio também de poder variar o ângulo, né? Como eu tenho livre circulação dentro das arquibancadas, eu consigo às vezes diversificar essa perspectiva. Os torcedores já te conhecem, sabem seu nome? Hoje é muito, muito legal, né? Eu sou uma pessoa muito tímida e a fotografia me ajudou muito a me conectar a essas pessoas, né? A me trazer muitos amigos. E às vezes eu passo, ô Bruno, eu sempre paro, tento dar Tira uma foto aí. Tira uma foto aí, eu sempre tento. Então você que me encontrar lá na Arena Corinthians, pode me chamar, pode pedir uma foto que vai ser não tem problema nenhum, vai ser um prazer tremendo. Relação com jogadores, né? A gente conversava aqui antes de iniciar a entrevista, você contou, por exemplo, de algumas fotos que você acabou presenteando os jogadores. Como é que é essa relação com os jogadores do Corinthians que admiram o seu trabalho? Na verdade eu tenho um orgulho tremendo, né? Porque acima de tudo eu sou um corintiano e eu tenho muitos dos jogadores ali como ídolos, né? Eu lembro que uma das grandes emoções que eu tive em 2015 foi quando o Danilo, ele colocou uma foto minha no perfil do Facebook dele. Aí eu falei, pô, cheguei no auge, né? Ele já te conhecia? Não conhecia? Eu tirei da arquibancada, marquei ele no Instagram, ele pegou a foto, né, na ocasião e colocou como perfil. Eu falei, poxa, cheguei no auge, né? Isso antes de você trabalhar no Corinthians? Trabalhar no Corinthians em 2015, ainda tirava ali com celular mesmo. Que legal. Então, essa relação junto com os jogadores são legais. Eu não tenho muito assim intimidade, porque eu não vou no CT, né? O meu trabalho é mais dentro da arena, mas eles identificaram ali
alguns trabalhos que eu fiz para o Corinthians como uma forma de representá-los, e então eu já tive a oportunidade de fazer alguns quadros, né, principalmente do título brasileiro e do Paulista de 2017, perdão. Fiz para o Cleison, fiz para o Casim, fiz para o Pedro Henrique, fiz para o Wilson, fiz para o Danilo. O Danilo foi um presente, na verdade, que eu entreguei para ele. Recentemente eu fiz do Danilo Avelar, do gol que ele fez contra o Avenida. Então essa relação com os jogadores para mim é muito gratificante, né? Hoje a idolatria ela acabou sendo um pouco mais diminuída pela essa relação mais próxima que eu tenho com o elenco, né? Mas eu tenho um enorme prazer de gozar do carinho que eles têm sobre o meu trabalho, né? Esse presente, por exemplo, para o Danilo Avelar, que é algo mais recente, parte de você ou como é que funciona essa lógica? Na verdade, o Danilo Avelar ele comprou um quadro que ele fez um gol contra a Avenida. Ele acabou, eu tirei a foto, publiquei nas minhas redes sociais e diz ele que durante ali o vestiário eles viram a foto e o Cleison comentou que eu faria quadro, que eu faço quadro e tudo mais. Ele entrou em contato comigo e falou: eu queria fazer um quadro dessa foto. Eu falei: bom, com o maior prazer do mundo, né? Acho que é um atleta que está em ascensão no clube, saiu de uma fase técnica contestada e está mostrando realmente o verdadeiro potencial dele agora, nessa fase que ele está vivendo. E logo em seguida a gente já tratou de escolher a melhor foto, o melhor tamanho, a melhor moldura. Você sentou com ele então? Não, a gente foi tudo via Instagram. Eu mostrei para ele alguns mockups, né, alguns exemplos digitais de como ficaria numa parede, e aí ele gostou de uma das alternativas e aí fez o quadro e entreguei para ele tem cerca de uma semana. Então agora, né? Estamos em 22 de março de 2019. Então foi logo agora. As últimas para encerrar, qual que é a foto mais significativa da sua carreira como fotógrafo dentro do Corinthians? Ou a que você mais gosta, enfim? Por incrível que pareça, essa é a pergunta assim, mais difícil de ser respondida, né? Porque tem muitos momentos que me marcam, mas sempre quando me perguntam nesse quesito, assim, as fotos do Derby Centenário em 2017 foram as que mais me marcaram mesmo. Por quê? Porque ali foi uma experiência que eu tive de passar 22 horas na Arena Corinthians. 22? Mas por que tanto tempo? Por quê? Porque a minha ideia que eu apresentei para a comunicação era para a gente registrar desde os primeiros raios de sol da Arena até o final da partida. E a gente foi graciado pelo Jô ter feito aquele gol, nossa, inesquecível. Então fez com que o nosso trabalho se estendesse até um pouco mais. Então eu cheguei bem cedo, por volta de umas 4h30, 5 horas, registrei os primeiros raios solares. Eu lembro que durante aquele dia choveu pra caramba na arena. Fiz algumas fotos também do sol bem, né, do pôr do sol bem característico ali da arena. Quem já presenciou viu que ali o sol da Zona Leste é um pôr do sol muito bonito, né? Tem um contraste de cores muito bonito. E eu fiz essas fotos, depois as fotos da partida e depois do final do jogo, que a torcida saiu comemorando bastante. Então, ao longo foram 22 horas, né, para terminar o trabalho, e ao longo desse dia eu produzi imagens que realmente me marcou porque foram situações que eu não tinha vivido antes. Fotografar na chuva, fotografar no nascer do sol em Itaquera, fotografar a torcida. Acho que foi um dos momentos que a torcida mais explodiu, assim, né? Eu lembro de outra oportunidade da semifinal contra o São Paulo no ano passado, também foi um momento assim de grande explosão da torcida. Então esse dia eu digo que não foi uma foto, mas foi um momento. Esse momento durou 22 horas e eles passaram numa fração de segundo. As duas últimas, você trabalha hoje, tem alguma outra profissão ou você só fotógrafo do Corinthians, sua profissão hoje é ser fotógrafo do Corinthians? Não, hoje eu estou me dedicando exclusivamente para fotografar o Corinthians, tanto a Arena Corinthians, a torcida, como o elenco feminino de futebol. E o fato de trabalhar até essa visibilidade por estar ligado ao Corinthians te abriu portas para outros projetos, algo que possa ter surgido? Você já contou várias situações que surgiram a partir daí, mas todas ligadas ao Corinthians. Alguma coisa fora do Corinthians? Já, algumas pessoas às vezes acabam me chamando para fazer eventos, né, de fotografia. Eu não tenho conhecimento, eu sei que exigiria uma formação técnica melhor. Você não faz então? Não faço eventos.
Já fiz alguns eventos, mas mais em contato com o Corinthians. Por exemplo, eu fiz um casamento lá na Arena Corinthians, que foi no aniversário do clube no ano passado, e coisas do gênero, mas me chamou muito para os eventos que eu não tenho conhecimento, não tenho essa habilidade de... Se sente... eu acho que não é o meu forte, mas eu já fiz alguns eventos fotografando futevôlei, skate, algumas coisas que já me chamaram, sim. Eu gostei muito, assim, eu entendi que fotografar esportes é o meu caminho. E a torcida também faz parte desse ambiente, né, de esportes. E a última, você me mostrou aqui antes de começar o livro com uma compilação aí das fotos ao longo de todo esse período, né? Desde 2011 até agora. As fotos que eu consegui registrar estão desde 2014 até 2018. Mas 14 a 18. 14 a 18, porém eu tive a oportunidade de conhecer alguns torcedores também que registraram a arena desde o primeiro dia de obra, né? O Amadeu, o fiscal da Fiel, ele teve a oportunidade e o Edson também Arantes, eles tiveram a oportunidade de vender boa parte das fotos dos acervos que eles têm, um acervo riquíssimo da construção da arena, que eu também coloquei no livro. Então, e também tem, assim, como eu sempre pensei em fazer esse livro de um torcedor para o torcedor, eu idealizei esse livro que os torcedores iam fazer o livro. Então, se a Arena Corinthians é a casa do povo, é o povo que vai fazer o livro dela. Então eu trouxe muitos torcedores para dentro do livro, tanto em fotografia como em depoimentos. Arena Corinthians, Tu És Orgulho, lançado em 2018, julho de 2018, e está disponível ainda para compra na loja da Arena Corinthians, na livraria esportiva, livrariaesportiva.com.br, e no Mercado Livre. E como foi a divisão do livro? Você me contava mais cedo que tem todo um conceito. Então, eu entendi assim que a Arena seria um personagem do livro. E eu dividi o livro em minha vida, tem todos os setores da Arena, minha história, tudo que já aconteceu na Arena, então jogos da Copa do Mundo, os títulos do Corinthians, os gols mais marcantes que eu consegui registrar na visão da torcida, e meu amor, que é a torcida do Corinthians. Então a Arena Corinthians ama a torcida corintiana. E a parte que você mais gosta? Esse é o capítulo. Um dia ainda vou fazer um livro só sobre a torcida do Corinthians, que a gente tem um material riquíssimo. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso, hein? E a ideia surgiu como? Pô, tenho tanta foto aqui que dá pra fazer um livro. Foi você que teve a ideia ou alguém disse, pô, Bruno, por que você não... Não, na verdade não. Foi a ideia de um amigo, Danilo Augusto. Ele me chamou para falar, pô, vamos fazer um livro, eu tenho muita vontade de fazer um livro sobre Corinthians. A gente não tinha recurso financeiro na época, a gente abriu um financiamento coletivo. Funcionou? E funcionou por uma parte, né? A outra parte eu tive que colocar capital próprio. E foi uma forma de também devolver esse carinho que eu tenho pro torcedor, de colocar o nome de todos os torcedores que apoiaram o livro dentro do livro. Alguns compraram fotos, então tem as fotos impressas deles dentro do livro, e é uma forma também de eu devolver tudo que o Arena Corinthians me proporcionou também como fotógrafo. Então, se foi lá que eu me desenvolvi como fotógrafo, nada mais justo de eu devolver esse presente contando os 4 primeiros anos de história dela. E como é que você se vê no futuro, Bruno? Você se vê você vê algum caminho de evolução para você dentro do que você já faz? Da fotografia do esporte ou dentro do próprio Corinthians? Eu não sou um cara que planeja assim muito os próximos passos. Aliás, assim. Você chegou até aqui sem pensar. Não pensei mesmo. Então, como eu vivo um sonho que eu nunca imaginei sonhar, eu prefiro viver minha realidade e construir o sonho através da minha paixão, que é pelo Corinthians. Então, o meu maior anseio é estar sempre em contato com o Corinthians e com a torcida corintiana, seja trabalhando para o clube ou até mesmo na arquibancada. Bruno Teixeira Rulo, fotógrafo do Corinthians, conversando aqui conosco. Bruno, obrigado por nos atender. Até uma próxima vez. Boa sorte aí com o seu trabalho de fotografia e muitos títulos pela frente para o Corinthians e também para você, né? Você se sente quando o Corinthians conquista um título também campeão? Lógico. Primeiramente como torcedor, né? O título é nosso. O título é sempre nosso. E como fotógrafo é interessante porque é uma forma da gente engajar a torcida, né? É uma forma muito legal da gente engajar a torcida dentro dessa grande conquista. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado pela oportunidade, obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente. E bora para mais títulos, e bora para 4, 5, 10, 20, 50 anos de Arena Corinthians aí.